E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo na paz? Cafezinho, né? Queria trazer uma breve reflexão sobre a origem da Páscoa, né? Que é celebrado nesse final de semana. Como se originou a Páscoa? Como se deu origem a esse acontecimento? E o que realmente significa? Qual é o significado real da Páscoa, né? É algo muito interessante para o nosso conhecimento, né? Como se originou a Páscoa? Como isso começou? Qual é a origem? Qual o significado? E é isso que eu quero compartilhar em alguns minutos aqui. A Páscoa, ela tem um significado originado pelo povo hebreu dentro do Egito, não foi fora do Egito, dentro do Egito, os descendentes de Israel. Todos nós conhecemos a história, sabemos que Deus, ele fala com Moisés sobre o clamor do povo que tinha chegado, e Deus tinha resolvido intervir naquela situação para tirar o povo da terra do Egito. E como que isso acontece? Acontece um fato que talvez não seja do conhecimento de muitos, mas eu não quero trazer conceitos de segmentos religiosos, quero trazer sobre o sentido literal do que é a Páscoa. O que acontece? O povo de Israel era submetido à escravidão dentro do Egito. Todo tipo de escravidão sempre foi terrível. E eles padeciam pelas mais diversas atrocidades, pelos egípcios. Trabalhavam muito, comiam pouco e tinham direito a praticamente nada. O que acontece? Quando Deus ele envia Moisés para dentro do Egito novamente, para ir falar com o faraó, Deus ele vem e ele confronta as divindades do Egito. Existe muita gente que diz aí sobre Deus ele confrontando as divindades e vencendo. Deus ele venceu as 9 divindades do Egito. Ele humilhou todas elas. A 10ª praga não é que Deus ele confrontou um deus egípcio, não. É porque é o seguinte, Faraó ele ameaçou acabar com Israel, ameaçou matar Israel. E como ele faz essa ameaça de exterminar com Israel, acabar com aquele povo, Israel é o primogênito. Fezinha boa, né? Israel é o primogênito. Sendo primogênito, Israel conseguiu a primogenitura de Isaac, naquele episódio com Esaú, Jacó consegue, e ele passa a ser o primogênito. Então, automaticamente, ele é o primogênito de Deus. Agora, o faraó, ele faz uma ameaça dizendo que poderia acabar com Israel, matar Israel. Então ele ameaçou matar o primogênito de Deus. Então Deus ele vai e mata os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito de Faraó. E o que acontece? Deus ele fala, olha, no 10º dia desse mês, que será o início, vocês vão pegar um cordeiro. Esse cordeiro tem que ter 1 ano, tem que ser novo, não pode ter manchas, tem que ser um cordeiro puro. E vocês levam para dentro de casa no 10º dia, e ao 14º dia vocês
vão cortar ele, vão comer ele assado. E ao comer assado, não pode sobrar nada. Se a família for pequena, chama o vizinho do lado e todos irão comer esse cordeiro. Todos irão participar desse momento. Não deixe sobrar nada. Ou o sangue do cordeiro vocês separam, porque o sangue vocês vão passar no umbral das portas, Moisés. E ali eu irei descer para julgar o Egito, e aquele que tiver o sangue na porta, ele será poupado. A origem da Páscoa está exatamente aí. Exatamente aí é o ponto crucial do significado da Páscoa. Porque a Páscoa, ela vem literalmente daquilo que quer dizer passado por cima. Por quê? O anjo da morte, ele desceu na terra do Egito com um propósito, de uma sentença de morte. Essa sentença de morte que esse anjo desceu no Egito foi para matar todos os primogênitos. Porém, como Deus havia avisado antes, não só hebreus, mas também, com certeza, até mesmo egípcios temeram e foram poupados, alguns, mas a grande maioria foram mortos. Então, qual é o objetivo? O anjo da morte, quando descesse, ele ia passar sobre a terra do Egito, ele não ia passear, ele ia passar pela terra do Egito. Ao passar na terra do Egito, a casa que não tivesse o sangue do cordeiro na porta, ele iria entrar e matar o primogênito, e ia continuar passando pelo Egito. A casa que tivesse com o sangue na porta, nos umbrais da porta, na lateral da porta e em cima dela, o anjo ele passaria por cima. Ele passaria por cima dessa casa e ele não entraria. Aí está o significado da Páscoa: passar por cima de algo. Então, essa passagem por cima do anjo é que originou-se a Páscoa. O que acontece? O povo de Israel, eles foram orientados por Deus a fazer o seguinte: olha, vocês vão comer essa carne do cordeiro, o sangue vocês vão passar nos umbrais da porta, vocês vão pegar ervas amargas para comer também e pães sem fermento. Vamos ao significado disso. As ervas amargas seria para o povo não esquecer jamais dos anos de escravidão dentro do Egito, dentro da escravidão. Os pães asmos, os pães sem fermento, seria uma referência a um pão puro sem fermento, ou seja, um alimento sem pecado. Quem simboliza esse alimento sem pecado? O Cristo, o Filho de Deus, e o Cordeiro, que seria repartido. Mais à frente, séculos depois, João Batista vai fazer uma referência disso. João Batista disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o pecado de todo aquele povo seria simbolicamente lançado sobre o Cordeiro. E o Cordeiro, ele sendo cortado e assado, era uma forma de holocausto. Então, um sacrifício de holocausto que era feito com aquele cordeiro. Então o povo iria comer, o povo iria se fartar, e dali em diante o povo sairia. Não foi no outro dia, foi pela madrugada. Por quê? Porque quando o anjo da morte passou pelo Egito, que houve grande mortandade, que o povo começou a se lamentar e chorar, Faraó imediatamente ele manda chamar Moisés e expulsa o povo de Israel da terra do Egito. Expulsa. E o povo então foi a caminho do deserto para celebrar a festa no qual Deus havia pedido. Então,
quando eles saem, dá início a um ritual das festas. Por quê? A Páscoa não acontece no domingo, como nós aqui ocidentais comemoramos. A Páscoa aconteceu na sexta e não no domingo, na sexta, fazendo um sentido simbólico. Na sexta houve a passagem, no sábado houve o alimento e no domingo houve a festa no deserto. Então vamos por parte. Quando o anjo passou, ali foi celebrada a Páscoa. No sábado, eles começavam, era o dia da festa que Deus havia dado sobre a festa dos pães, a festa do pão sem fermento, que era para o povo se fartar, se alimentar. E no domingo era iniciado a festa das primícias. Pois bem, passa o tempo de Moisés, vamos deixar um pouco aqui e vamos séculos depois. No Getsêmani, Jesus, ele foi julgado, todos nós sabemos essa história. Ele é preso em uma quinta-feira. Na sexta-feira, Jesus é crucificado e morto. Na sexta, no dia de Páscoa, literalmente Jesus morreu na Páscoa, porque nós temos o costume de celebrar a Páscoa no domingo, e as pessoas pensam que a Páscoa ali tal é a ressurreição de Cristo. A ressurreição não significa Páscoa, a ressurreição tem outro significado. A Páscoa é a morte do Cordeiro, é o que aconteceu lá no tempo de Moisés, a morte do Cordeiro. Então Jesus ele morre na sexta. No sábado era o tempo de purificação. Pelo costume judaico, o que acontecia no sábado, após a sexta-feira? O judeu ele tirava tudo que tinha de fermento da casa, e ele só deixava o pão sem fermento, que ele tirava debaixo da mesa e fazia um ritual agradecendo a Deus. Bendito seja Deus que enviou da terra o alimento, o pão. Ou seja, Deus havia provido. Então no sábado era o dia da purificação, era o dia de celebrar os pães asmos, os pães da purificação, o pão sem fermento. E no domingo, quando Jesus ressuscita, há uma questão teológica que as pessoas dizem: mas quando Jesus ressuscitou não tinha 3 dias completos. Vamos lá, um dia, nos tempos judaicos de Jesus, um dia ele era contado até às 6 da tarde. Aí até às 6 da tarde do outro dia era contado outro dia. É tanto que os judeus e os adventistas, eles celebram o Shabat não no sábado, mas a partir das 6 horas da sexta-feira até as 6 horas da noite do sábado. Então é isso que acontece. Um abraço, Biava, músico de talento. Então, quando Jesus morre na sexta, é um dia. A purificação dos pães no sábado, é outro dia. E no domingo, Jesus ressuscita ao 3º dia. Então, são 3 dias contados. E aí, quando ele ressuscita, ele não ressuscita para a Páscoa. Jesus ressuscita no dia do início da festa das primícias. Paulo vai fazer uma referência e dizer que Jesus é a primícia dos mortos, ou dos que foram mortos, dos que dormem, independentemente como esteja a sua tradução, a tradução da sua Bíblia. Então, quando ele volta à vida, ele já volta com
uma primícia de um novo tempo. Essa primícia de um novo tempo vem acarretado com o início do projeto do cristianismo, o início do projeto da igreja dele, que ele é o fundador, ele é o criador disso tudo. Então, entendamos que a Páscoa, ela, pelo contrário do que nós somos acostumados, só fazer uma referência histórica disso, essa celebração da Páscoa, de trocar presentes, de dar ovos de Páscoa, de dar chocolate, isso aconteceu na época pagã, onde o povo, aquela redondeza de Israel, seja etíope, seja filisteu, seja moabita ou fenício, eles adoravam uma deusa chamada Ista, ou Istá, que também é conhecido como Astarote. E na celebração dessa deusa Astarote, eles faziam um tipo de confraternização. Isso não é achismo, isso é história, veracidade histórica. E na celebração a Ista ou Astarote, eles trocavam presentes, eles davam alguns presentes como forma de comunhão entre eles, e isso foi passando pelos séculos até que chegou ao chocolate. Essa é a origem dessa troca que nós estamos acostumados a ver. Não tem nada a ver literalmente com o costume judaico. É claro que dos anos 50, 60 para cá, teve uma visão totalmente comercial, aonde a Páscoa é um sinônimo de mercado, aonde o mercado lucra bastante com várias coisas, seja supermercados, lojas. É um tempo onde o comércio se agita bastante. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em dizer que o significado literal da Páscoa é simplesmente esse. A Páscoa não foi a passagem no deserto onde celebraram festa, fizeram aquele fuzuê todinho, não. A parte literal central da Páscoa é onde o anjo desce no Egito e passa nas casas para matar os primogênitos. Os primogênitos que tinham sangue na porta, ele passava por cima. E essa passagem por cima é conhecido como Páscoa ou Pacha. Então, isso aí está o significado real do que é a Páscoa do povo. Para nós, cristãos, nós celebramos porque no dia da Páscoa, na sexta da Páscoa, Jesus ele foi morto. No sábado, ele purificou, e no domingo, ele deu início às primícias do Senhor. Primícia é algo que é muito, apesar que nós ocidentais não temos muito costume de celebrar, nós não temos, mas juntamente com a expiação, as principais festas de Israel, as primícias e que tinha a Santa Expiação também, mas a Santa Expiação fica para um outro tempo, a gente fazer um vídeo explicando isso. Então, temos que ter essa certeza, essa convicção que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita não para nós passarmos por cima, é porque nós já tínhamos passado por cima na sexta, quando ele foi morto. No domingo, quando ele ressuscita com a nossa esperança nele, a esperança daqueles que confiam nele, porque ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu tudo e nos fez mais do que vencedores através da vitória dele. Por isso Paulo vai dizer que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, porque foi nele que nós saímos vitoriosos daquilo que estávamos julgados e condenados pelos nossos próprios pecados. Então, pessoal,
é um momento de reflexão para a gente trazer algumas reflexões sobre as nossas vidas e entender o sentido literal do significado da Páscoa do Senhor, a Páscoa que nós celebramos. Não que queremos confrontar e nem desfazer daquilo que é falado nos dias de hoje, se bem que nós somos cristãos protestantes, então temos que protestar contra aquilo que é ensinado errado, certo? E no tempo de Cristo, nós sabemos, as pessoas hoje entendem que na última noite, na sexta-feira antes de ser morto o cordeiro, ali havia uma confraternização entre famílias, e naquela confraternização eles não poderiam deixar nada do cordeiro sair. Porém, quando Jesus ele chama os discípulos antes de ser morto naquela confraternização, Jesus ele celebra uma ceia, onde ele pega o pão e ele pega o vinho, que ele está fazendo uma menção seguinte: olha, esse pão é o meu corpo, ou seja, nesse pão ele não tem pecado, nesse pão é o pão da purificação, e nesse pão é que vocês vão ser alimentados. O pães asmos, Jesus ele estava fazendo um significado daquilo ali. Ele disse: olha, comam todos vocês, porque esse é o momento de purificação. E ele pega o sangue, o cálice, ele disse: olha, bebam vocês esse cálice, porque aqui é o meu sangue, e é no meu sangue que vocês são livres. É no meu sangue que eu livro vocês da morte. Ou seja, nos pães ali estava a purificação das pessoas através do corpo de Cristo, e no sangue estava a libertação daqueles que a condenação viria e passaria por cima das nossas casas, da nossa família, do nosso dia a dia. Por quê? Porque nós temos o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta, temos o sangue do Cordeiro sobre nós. Então aquilo traria libertação. Esse é o significado real e literal e único da Santa Ceia. Apenas esse. Hoje as pessoas dizem que algumas pessoas celebram, vamos fazer a Santa Ceia, e na ceia temos que fazer um monte de coisa aqui, é uma pataquada, uma parafernália toda. Isso não existe base bíblica para isso, para um grande banquete. Não existe base bíblica para um gasto exorbitante. Paulo mesmo disse, Paulo ele vai orientar Coríntios, a igreja de Corinto, não é Coríntios, a igreja de Corinto, e Paulo fala bem assim: olha só, a ceia do Senhor é um momento único. Se você tem fome, come em casa, certo? Come em casa. Aqui não é o momento de você se fartar, é um momento único, até mesmo porque quando Jesus ele foi até a casa do pai de João Marcos, que é o Evangelho de Marcos que você conhece, a mãe de João Marcos, ela prepara aquele momento de ceia, onde Jesus teve a última ceia com os seus discípulos. Mas pouco tempo antes, Jesus ele tinha jantado na casa de João Marcos, e ele tinha muitos discípulos com ele. Mas quando ele vai para aquele momento da última ceia, ele vai para um ritual pascual junto com os seus discípulos. Ali ele está fazendo um ritual para trazer sobre eles o firmamento dos 24 anciões. Esse é o sentido que ele está ali com os seus discípulos. Ele pegar as 12 tribos de Jacó, os 12 filhos de Israel, e agora ele trazendo sobre ele a responsabilidade dos 12 apóstolos, fechando os 24 anciões do livro de Apocalipse que eu e você conhecemos. Mas o sentido único daquela ceia era: coma o pão, que aqui está a purificação, e beba o sangue, porque no sangue está a libertação, ou seja, você é purificado e libertado pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Beleza? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um abraço.